vamos começar o nosso assunto da semana, né? Eu vou tirar o casaco porque tá um calor danado aqui. A gente hoje tem o nosso papo de Amor Exigente. Aliás, semanalmente a gente recebe voluntários de Amor Exigente. Obrigada, Letícia. Deixa eu só consertar aqui o cabinho do microfone. Para a gente falar sobre dependência química. Infelizmente, dependência química, que é uma doença reconhecida como doença já pela Organização Mundial da Saúde, ela está cada vez mais espalhada, mais presente nas nossas vidas. Hoje, a gente vai falar de uma droga que é liberada, que é tida como inofensiva, muitas vezes estimulada pelos próprios pais, que é o consumo de álcool para adolescentes. Mas também de outros assuntos, porque eu tenho aqui dois ilustres convidados. Eu recebo o vice-presidente da Federação de Amor Exigente, Miguel Tortorelli, e o procurador do Ministério Público de São Paulo, doutor Mário Sérgio Sobrinho. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada por estarem aqui mais uma vez. Vou convidá-los para sentar. Olá. Doutor Mário Sérgio, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Vamos lá. Agradecemos, né? E com a presença do Dr. Mário Sérgio, que é fantástica. A gente fica realmente muito feliz. E para trazer para a gente, acho que um ar de esperança, né? Que é isso que a gente precisa mesmo. A gente está vendo que parece que a doença está se alastrando de forma muito rápida. E o que é que a gente pode fazer para conter isso tudo? Cláudia, primeiro, boa tarde a você, boa tarde ao Miguel, a todos, né? Obrigado. O álcool é uma substância que está na nossa sociedade, nós não temos como negar isso. E pais responsáveis, familiares, todos nós na sociedade, precisamos ter um olhar crítico sobre o álcool. A Organização Mundial de Saúde recomenda que o uso de álcool por pessoas seja zero. Ou seja, né, todo uso de álcool ele traz um risco. E esse risco, quando consumido, o álcool é consumido por criança, por adolescente, ele se amplia muito, porque as crianças e adolescentes têm o cérebro em desenvolvimento. E o álcool vai, de alguma maneira, causar um prejuízo cognitivo, um prejuízo de estabilidade ali, para que essa criança talvez se envolver numa situação de risco. Então é isso que pais responsáveis e todos nós precisamos saber. Álcool consumido gera risco. Agora, os pais têm hoje, ou relatam hoje, uma dificuldade gigante para conter tudo isso. Vocês sabem que a tecnologia trouxe benefícios, mas muitos malefícios também. E eu conversando com algumas pessoas, o que eu ouvi foi assim, bom, se eu não liberar, vai chamar o delivery X e vai chegar a bebida lá e eu nem sei que tipo de bebida vai chegar. Se eu permitir, eu vou ter o controle. É isso que a gente ouve. Realmente, hoje, a gente tem uma dificuldade muito grande, né, de segurar com as próprias mãos. Qual seria a medida, racionalmente falando, em termos práticos e bem realistas, que a gente deveria tomar? Isso nós estamos falando do álcool, né? E a grande maioria, infelizmente, né, Cláudio? Tem em casa, os pais dizem, nós podemos, você não pode. Infelizmente, não é isso. Nós não podemos e não devemos também usar, porque aquilo fica lá e uma hora ou outra o jovem, os nossos filhos vão querer também experimentar. Você acha que o caminho é a família adotar uma postura de não, de zero álcool em casa? É zero. Nós não podemos ter isso daí. Nos nossos grupos de Amor Exigente, né, nós temos, inclusive, os jovens, eu faço o grupo daqueles que usam ou usaram drogas, né? E aí eles falam, mas eu abro a geladeira e está lá a cerveja, está lá uma vodka, uma bebida qualquer. E eu falo com meu pai fala, você não pode, eu posso. Ninguém pode. E nós não devemos ter isso à mostra para eles, né? E agora o que está realmente crescendo muito, né, Maria, é a maconha, né? Como é que está a maconha com os jovens? Olha, Cláudia, o assunto álcool, ele também remete à questão das drogas chamadas ilícitas, maconha, cocaína, crack, porque muitas vezes a pessoa inicia o uso, e é comum o uso na fase da adolescência e até da infância do álcool, e isso gerar
um estímulo ou uma condição de colocação de risco para outras drogas. Eu penso que aquilo que foi falado aqui, pais e responsáveis têm que lembrar, por exemplo, que existe um limite legal para o uso do álcool por adolescentes, que é o 18 anos, que precisa ser conversado em casa, precisa ser feito um acordo, vamos dizer assim, uma conversa entre pais e filhos e seus familiares, para que até essa idade se abstenha do uso do álcool e que tenha consciência que se fizer uso, mesmo após os 18 anos, tem que ser um uso racional, moderado, que não leve a situações de binge drink, né? Que é aquele beber excessivo, que as pessoas perdem o controle. Quantas e quantas jovens, né, acabam perdendo a vida, se envolvendo em acidentes de trânsito, ou tendo prejuízos muito sérios por causa do beber em excesso. E isso a sociedade precisa discutir. Nós precisamos falar sobre isso. Na verdade, eu penso que isso é um grande desafio, porque, assim, hoje, vamos ser bem francos e realistas, é utópico, porque os adolescentes bebem, né? Os adolescentes com 16 anos, eles acham que eu bebo e pronto. E se o pai e a mãe não deixam, vai beber na casa do amigo, vai beber no esquenta do outro amigo, na resenha da casa do fulano. É isso que eles fazem, né? Com esses nomes, inclusive. Cláudia, e pelo Lenad, começa a se beber com 12 anos e meio, não é isso, Mário? Tem pesquisas que mostram que a faixa de início do uso do álcool está nessa idade de 12 a 13 anos. Se percebe que as meninas, infelizmente, estão também bebendo mais cedo e que os episódios de beber em excesso também na idade tenra têm aumentado. Há uma pesquisadora brasileira, a professora Zila Sanches, que faz estudos a respeito disso e mostra o quanto difícil esses dados que ela armazena dos jovens em baladas, em festas, nas situações que você mencionou, fazendo uso de álcool, porque ele se predispõe ao risco de uma prática sexual indesejada, ele se predispõe ao risco de sofrer uma violência ou ser autor de uma violência. Esse final de semana a gente ouviu tanto falar sobre estupro. A gente não sabe, mas assim, é um facilitador para que isso aconteça, porque a menina fica completamente refém numa situação onde ela está alcoolizada, né? Agora, eu penso que assim, os pais precisam conversar muito com seus filhos, mas mais do que isso, talvez a sociedade precisasse se unir a Amor Exigente, que levanta essa bandeira, para começar um grande movimento, né? Porque é uma gotinha no oceano. Cada vez mais, né, Cláudia, a gente está tentando fazer isso daí. Inclusive, fomos lá para Brasília, junto com os deputados, para se fazer alguma coisa, né, junto a eles contra o álcool, né? Mas, infelizmente, o que nós vemos, né, que está crescendo cada vez mais o consumo de álcool e lá não se consegue nada. Pois é, mas precisaria, eu penso que precisaria porque assim, só no bate-papo a coisa não rola, né? Talvez você que está em casa me entenda. A gente sabe que faz mal, a gente sabe que é ruim, sabe que só pode, permitido por lei, a partir dos 18 anos, mas a gente vê que os adolescentes e as crianças já bebem, então, de repente, precisamos mesmo de medidas sérias para que a gente tome aquele susto, né? Eu me lembro quando foi proibido o cigarro nos restaurantes, nos shopping centers. No começo, todo mundo ficou meio revoltado, como não? E hoje em dia, ainda bem que não pode. Agora, a gente está com outro problema muito grave, que é o cigarro eletrônico, né? É verdade. Esse é gravíssimo e está difícil de explicar para essa meninada o quanto é nocivo, e de fato é. Mas, infelizmente, Cláudia, você vai, todo lugar tem cigarro eletrônico, está proibido, aqui no Brasil ainda é proibido, mas você vê normalmente, né, esses bares que existem. Mas aqui no Brasil é proibido como? Porque, na verdade, está em tudo quanto é lugar. Tá liberado, mas é proibido. É um proibido para gringo ver. Não está proibido, Mário? Nós precisamos, né, ter uma postura bem consciente das autoridades. A Anvisa está estudando esse assunto. A gente espera que ela regulamente e não permita o uso do dispositivo eletrônico de fumar no Brasil. A gente espera que as
importadoras não tragam tanto como estão trazendo, e a gente espera que, especialmente, adolescentes tenham uma visão crítica a respeito do tabaco. O que ocorreu no Brasil com o tabaco, Cláudia, que houve uma regulação e uma proibição em certos locais, é o que a gente espera que ocorra com o álcool. Verdade. Porque você não pode ter ambientes onde crianças estejam presentes e que se sirva álcool de uma maneira aberta, franca, ou seja, são temas que têm correlação e nós precisamos enfrentar. Amor Exigente faz um trabalho espetacular. Os seus voluntários, as suas forças são intensas, mas ainda são insuficientes frente ao maremoto de situações que tem que enfrentar. Os grupos de mútua ajuda como um todo, eles são dotados da força da comunidade. E às vezes a comunidade fica um pouco refém dessas situações. Os pais se acomodam ou se aterrorizam, mas o importante é que falemos com os nossos filhos, conversemos com os nossos netos, com as pessoas de casa, para que o álcool não seja ali o dono da festa. A alegria, né? O momento de uma reunião, uma confraternização não deve ser baseado no consumo de bebida, e sim no evento que está se comemorando, um aniversário, um batizado, uma reunião de familiares. Isso é importante. A família e os grupos e a sociedade, pensando nisso, pode, devagarzinho, deixar com que esse problema de banalização do álcool seja pensado melhor, não é? E essa banalização começa em casa, né, gente? Olha, começa em casa. A gente é muito permissivo. E eu me incluo nessa, né? A gente acha que tudo bem. E não está tudo bem. E a coisa é muito séria. Agora, você está falando, né, de leis, enfim, de ter um olhar mais rígido em relação a tudo isso, mas, ao mesmo tempo, a gente fica vendo uma pressão absurda de legalização das drogas, inclusive para fins recreativos, né? Nós estamos passando agora uma fase muito, mas muito difícil, sim, né? Está lá e olha, só não prosseguiu ir para votação o PL 399 por causa das eleições. O PL 399 é o que fala de descriminalização e legalização das drogas, né? Não, ele fala sobre os produtos derivados da maconha que são colocados nos produtos. Assim que esse daí eles conseguirem aprovar, vão tentar aprovar o que está lá no STF, que aí sim, para uso recreativo. Não, libera, esse outro está no libera STF. Libera todas as drogas, libera todas as drogas, que é o artigo 28 da lei. Então, nós precisamos, mais do que nunca, realmente trabalharmos. E, Cláudia, esse daqui é o único programa que fala assim drogas, que é o seu. Nós não temos nenhum outro programa na televisão brasileira que fala sobre isso. Então, eu acho que todos nós precisamos nos unir a essa causa, de verdade, gente, porque a gente está perdendo as nossas famílias, os nossos filhos. Isso é assunto muito triste, muito sério, né? A gente fica, por enquanto, talvez você ouvindo um caso aqui, outro ali, mas tem gente hoje que está me assistindo também já sofrendo muito, a família inteira adoece por conta da dependência química. A gente começou falando sobre o álcool e a gente sabe que álcool é droga, apesar de lícita, e é a porta de entrada para tantas outras drogas. E não precisa ser só porta de entrada. O álcool, por si só, ele é uma doença, o alcoolismo é uma doença. E é uma doença que tira a chance da pessoa viver, que leva, inclusive, a óbito, né? Essa é a grande verdade. E você sabe que o álcool ele demora um pouco mais que as outras drogas, né, a fazer alguma coisa para aquele que bebe. Então, nós estamos recebendo agora dos nossos grupos, muitos grupos já voltaram, né, e outros ainda nós conseguimos fazer pela internet, né? Então, eu estava até dizendo ao Mário, antes de entrarmos, o programa que nós fazemos segunda-feira, que é a Dona Mara, é quase 400 pessoas que assistem. Né? Agora, é um negócio, principalmente as pessoas com um pouco mais de idade, estão no álcool e é muito mais difícil sair.
É muito mais Aí difícil. assim, né? Difícil de sair, tantas perdas que acumularam ao longo da vida. Isso a gente não pode descartar. É tão difícil. E depois que essas pessoas, algumas raras, conseguem sair, elas percebem que é tão melhor a vida na sobriedade. Inclusive, eu quero convidar você que está assistindo ao programa, você que hoje está na dependência química, álcool, qualquer outra droga. Frequente um grupo de amor exigente. Eu quero também que você possa dar o relato que eu já ouvi tantas vezes de pessoas que estão no grupo, falando que não trocariam um dia na sobriedade por um dia na ativa. Você pode, acredite. Busque um grupo de amor exigente. Daqui a pouco eu vou passar o WhatsApp deles. Você pode entrar em contato, até mesmo para desabafar, para pedir uma ajuda. Mas tem o site. No site já tem lá o caminho para você achar o grupo mais próximo da sua casa. E se for difícil sair, participe pela internet. Não é isso? E, Cláudia, hoje, as mulheres, né, de 17 a 23 anos estão bebendo mais que os homens, né, Mário? Exato. Um consumo mais intenso, mais prejudicial, e as mulheres ainda não encontram meios de facilmente buscar ajuda. Elas se fecham, se isolam e é mais difícil para a mulher, tanto que grupos de mútua ajuda, como Alcoólicos Anônimos, têm recebido mais mulheres no período da pandemia através dessas portas da internet, porque a mulher se sente um pouco mais protegida, confortada, e ela inicia a busca da sua recuperação, de uma ajuda nesse ambiente virtual. Mas a gente espera que elas também venham para os grupos de amor exigente e outros grupos de mútua ajuda, porque é a forma de alguém que está ali atingido pelo alcoolismo, pela drogadição, ter um apoio dos pares gratuitamente, um apoio muito forte, que ajuda demais. A parte médica é essencial, a parte religiosa também eu penso muito útil para ajudar na recuperação, mas do grupo de mútua ajuda, Amor Exigente faz um trabalho fantástico, nós temos que prestigiar e apoiar. E é muito importante que você divulgue, fale, Cláudia, porque os grupos precisam das pessoas ali, mesmo aqueles que não têm problemas com álcool e drogas, conhecendo o que eles são, sabendo o que eles fazem, visitando os grupos, levando ali seu apoio como membro da sociedade, como vizinho de uma sala de amor exigente, porque isso vai fortalecer. E fortalecidos a gente consegue apoiar mais pessoas. Com certeza. Inclusive, gente, para fazer a prevenção, tantos casais jovens que ainda nem têm filhos, né? E ao invés de ficar lá, tudo bem de vez em quando você sentar lá, se largar no sofá e assistir o seu filme no Netflix, mas pelo menos uma vez por semana estar num grupo para entender como é que você vai direcionar o seu filho, como é que você vai fazer o trabalho de prevenção. A gente está num mundo muito destrutivo, a gente realmente precisa dessa união, dessa força conjunta. Pela sua experiência, você acha que é possível essa reabilitação apenas em grupos de autoajuda? Há pessoas que tentaram diversas alternativas e conseguiram grupos de mútua ajuda como sendo ali a boia de salvação deles. Há outras que associam grupos de mútua ajuda ao ajuda médica, ajuda psicológica, ajuda terapêutica, ajuda espiritual. E há outras que preferem mesmo o tratamento médico. Não há uma única porta de entrada para a recuperação. Todas elas são muito importantes, necessárias e válidas, mas eu penso que em qualquer situação, Cláudia, as famílias e o dependente químico, o adicto, o alcoolista, precisam estar voltados e ligados a um grupo de mútua ajuda, porque oferece recuperação em longo prazo. O serviço de saúde atende ali por 6 meses, 8 meses, 1 ano, 2, 3 no máximo, mas passado esse período, a pessoa não pode e não deve voltar ao consumo de substâncias, quaisquer elas, álcool ou qualquer outra droga. E o grupo de mútua ajuda apoia essa recuperação em longo prazo. Isso é dia após dia, pela vida toda. Então nós temos que valorizar muito o trabalho que eles fazem, um trabalho que socialmente relevante, para a saúde relevante, para a comunidade, para o indivíduo ali recuperado, é algo inestimável. Nessa parte de saúde, como estamos hoje? A gente vê um número muito crescente de dependentes químicos. A gente consegue atender os que buscam ajuda? Não consegue, né, Mário? Isso é um déficit quase que mundial. Se a gente olha as pesquisas feitas no mundo, mostra que aproximadamente de 10 a 20% das pessoas que têm problemas com o uso abusivo de substâncias, determinados países conseguem esse acesso. Mas isso não quer dizer que a gente não deva investir nessa divulgação
que é tratável, que é algo controlável e que precisa de ter maior aporte de recursos públicos dos governos federal, estadual e municipal, precisa ter um aporte de apoio social e precisa ter uma discussão ampla a respeito dos limites do uso do álcool e da vedação das drogas ilícitas, a maconha como um carro-chefe delas, que é preciso que haja uma vedação ao uso, uma desestimulação ao início do seu uso e que a sociedade perceba os efeitos negativos que ela causa, para que a gente possa saber, olha, eu preciso usar a minha energia, a minha força, a minha saúde para buscar coisas boas. Música, educação, esporte, viver saudável, não cair numa armadilha inicialmente que as drogas oferecem ou o álcool seduz. E hoje, né, Cláudia, muito pouco ainda nós temos apenas 17 mil e poucas vagas, né, pagas pelo governo federal, né? Ainda é muito pouco. Quantos nós temos aí que precisam realmente, e uma comunidade terapêutica, você internar uma pessoa é caro. É caro. Com certeza. Então, caríssimo. É caríssimo. Nós precisamos realmente que os governos, governo do Estado, governo federal, abram mais vagas. Mas isso daí é um problema sério, né, Mário? Exato. Eu penso que o trabalho que Miguel Tortorelli faz e a Amor Exigente faz, no sentido de prevenir, né, Cláudia? A prevenção é a melhor ferramenta que nós temos em relação a álcool e drogas. Nós precisamos que programas, que ações e que medidas, a chamada prevenção ambiental, os prefeitos, gerindo cidades, eles podem e precisam pensar em vedar a oferta de álcool indiscriminadamente. Nas nossas casas, nos nossos condomínios, isso também tem que ser discutido, para que medidas efetivamente boas e sérias sejam implementadas. Eu penso que nós temos muito a trabalhar, mas a prevenção, junto com o tratamento e a recuperação, a prevenção precisa ter um olhar assim bastante eficaz, não é, Miguel? Com certeza. E aí tem que começar na nossa casa mesmo. Eu estava você falando e eu pensando, que bom, na minha casa -2 nessa estatística. Talvez você pense a mesma coisa. É isso na minha mesmo. casa também, -2. Talvez você pense, na minha casa vão ser -4, se você quer ter 4 filhos e já vai fazer a prevenção desde já. Vamos fazer a diferença. Na nossa casa, a gente vai ter que ter já esse cuidado todo especial, a começar por nós. Cláudia, muito obrigada. Diga, Miguel. No Amor Exigente, nós temos a prevenção que vai de 4 a 17 anos, vai de 4 a 8, de 13 a 4 a 8, de 9 a 12 e de 13 a 17. De 4 a 12, nós não falamos em drogas. Nós não falamos em drogas, nós fazemos a prevenção e aí sim, de 13 a 17 já se fala em drogas e a prevenção. E é isso que nós sempre precisamos levar para as escolas, né, Mário? Tem que levar para as escolas. O modelo de prevenção de Amor Exigente é perfeito, gente, porque trata a raiz, a base mesmo, para a gente ter crianças saudáveis, para ter um Brasil melhor. Muito obrigada, Miguel Tortorelli. Muito obrigada, doutor Mário Sérgio Sobrinho. Foi um papo, eu acho que, bom, um papo de alto nível. Nós é que agradecemos esse espaço que nos dá e o Mário que veio conosco hoje. Olha que honra. Obrigada, viu, Mário? Eu agradeço. Amor Exigente está no site amorexigente.org.br. Você pode entrar em contato pelo WhatsApp, como eu falei, no 1925196555, esse fica mais fácil, 1925196555 e seguir no Instagram, Amor Exigente Oficial. Busque ajuda, não fique só. Em comunhão encontramos a nossa força. Muito obrigada. Força, fé e alegria. E boa semana. Para nós. Obrigada.